1, do 1 ao 16. Queridos, estamos vivenciando um momento muito sublime, um momento muito especial, naquilo que compreendemos dentro do nosso município. E como igreja que somos, como servo de Deus, nós não podemos dar uma de ignorante. Nós não podemos fazer como durante muitos anos foi feito e até mesmo ensinado, em que não se podia falar de política na igreja, não se podia falar de candidatos, não se podia tratar um assunto desses. E graças a Deus o tempo vai se passando e a gente vai estudando e vamos descobrindo que nem tudo, não é do diabo. Tem coisas que nós atribuímos ao inimigo das nossas almas, que se ele pudesse pegar o microfone da igreja, ele diria: não, isso aí não foi eu, não. Isso aí eu não tenho nada a ver com isso. Então, nem tudo que as pessoas dizem, catalogam como sendo do diabo, é do diabo. Todos nós sabemos que nós não podemos de maneira alguma excluir do nosso cotidiano as coisas correspondentes a este mundo. Primeiro, porque nós vivemos em 4 tipos de mundo. O mundo biológico, o mundo em que nascemos. Vivemos no mundo sociológico. Este mundo é o mundo das reuniões, das festas, dos eventos. Vivemos também em um mundo pessoal, mundo intransferível. Você não sabe o que se passa comigo, eu não sei o que se passa com você. Chamamos isso de mundo pessoal. Mas também vivemos no mundo espiritual. E se nós lermos a Bíblia, em Mateus, no capítulo 6, e no versículo 33, Jesus, por intermédio de São Mateus, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Mas observe que Jesus não disse para a gente esquecer as outras coisas. O que Jesus está afirmando aqui é: prioridade é o reino de Deus. Depois vem as outras coisas. Não deixamos de lado as outras coisas. Queridos, quando nós lemos o texto que fizemos menção, por exemplo, é interessante que eu quero até que, inclusive, algum irmão abra a sua Bíblia comigo aí, em Mateus, no capítulo 22, versículo 21, por favor. Mateus, capítulo 22, versículo 21. Algum irmão acha para mim? Deixa aberto aí, por favor. Mas é interessante o texto em que nós lemos. Eu amo as cartas paulinas. Por quê, pastor? Primeiro, porque Paulo começa as suas cartas falando à igreja. Olhe para cá. Eu acho interessantíssimo a maneira que Paulo aborda as suas cartas, as cartas paulinas. Ele não começa as suas cartas usufruindo do seu título. Ele começa a sua carta colocando o seu nome em primeiro lugar. Sabe por quê, igreja? Para Paulo, o nome vale mais do que o título. Repito, para Paulo, o nome vale mais do que o título. É por isso que é lindo as cartas paulinas, porque Paulo sempre vai começar dizendo: eu, Paulo, eu, Paulo, eu, Paulo. Porque primeiro vem o nome, depois vem o título. Aí Paulo começa a carta que nós lemos aqui, dizendo: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Agora observe o que Paulo diz aí: aos santos
que estão em Éfeso e fiéis em Cristo são. Então, quando Paulo está escrevendo a carta para a igreja em Éfeso, ele está dizendo o seguinte: a igreja precisa entender que ela está no mundo, ela está posta no mundo, como sal da terra, como luz do mundo. A igreja está em Éfeso, cidade, pois todos nós sabemos que uma das maiores cidades da Ásia Menor é Éfeso. Éfeso, uma cidade extremamente populosa. Éfeso, uma cidade muito atraente. Éfeso, uma grande cidade. Observe que Paulo diz: a igreja que está em Éfeso. O que significa a igreja está em Éfeso? A igreja está em Éfeso significa que essa igreja em Éfeso, ela representa em Éfeso, através do seu CNPJ. Em Éfeso, essa igreja aluga lugares para santuário. Em Éfeso, essa igreja paga luz. Em Éfeso, essa igreja paga água. Em Éfeso, essa igreja paga os impostos que são lhes necessários. Em Éfeso, essa igreja exerce o seu papel espiritual e terreno. Espiritual e terreno. Então, nós não podemos pensar ou imaginar que somos uma igreja todo momento espiritual, a igreja do poder, a igreja do glória a Deus. Não, queridos, nós estamos em Éfeso, e em Éfeso nós somos cristãos cidadãos, ou cidadãos cristãos. Repito, em Éfeso eu sou pastor, mas sou a pessoa física, o Wellington Alves, que tenho o meu IPTU da casa para pagar, que pago a minha casa, que pago a minha água e a minha luz, que preciso pagar o IPTU da casa, o IPVA do carro, para andar direito. Em Éfeso, eu exerço o meu papel como cidadão. E quer uma palavra? Deus nos dará a oportunidade, Pastor Fabrício, de em Éfeso sermos a diferença, andando na verdade, vivendo na verdade, dando testemunho das coisas celestiais. Em Éfeso. Então, em Éfeso, a igreja está. Primeiro endereço da igreja. Onde é que Cristo? A igreja nasceu no céu, na eternidade, foi estipulada no Calvário e foi firmada no Pentecoste. Oh, glória! A igreja foi criada na eternidade, firmada no Calvário e fortalecida no Pentecoste. Então a igreja do Senhor, ela está em Éfeso, mas ela também é fiel em Cristo. Aí em Cristo nós respeitamos as autoridades. Em Cristo nós cumprimos os nossos votos. Em Cristo nós exercemos o nosso papel de evangelista, de falar das coisas celestiais. Em Cristo nós andamos bem vestidos, não andamos dando mau testemunho. Em Cristo nós não falamos mal dos outros. Em Cristo nós andamos como convém andar, um servo de Deus que estamos em Éfeso, sendo sal da terra e luz do mundo. Quem entende isso aqui? Quem achou Mateus 22, 21? Você achou? Pega o microfone aí e lê para mim bem alto. Vou ler aqui nesse aqui. Mateus 22, 21. Disseram-lhes eles de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Olha que interessante. Quando mostraram uma moeda de tributo a Jesus,
perguntaram a Jesus se era lícito pagar tributo a César. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse: dá de César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Agora escute, com essa resposta, com essa palavra, Jesus não está eliminando a vida, cidadania terrena. Não. Com essa palavra, repito, Jesus não está anulando a nossa cidadania terrena. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Por que dai a César? Porque César representa um poder. César representa um poder temporal, passageiro. Olha que interessante. Se você observar Romanos, capítulo 13, versículo 7, Paulo vai dizer: portanto, dai a cada um o que deveis. Aí Paulo diz: a quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Olha o que Paulo está ensinando: que as autoridades são constituídas, eleitas por Deus, para ser constituída. E deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Quando Jesus diz de César o que é de César, ele está dizendo que há um poder, há uma autoridade que, pasme, depois que é elegida, depois que é posta na cadeira, depois que é posta no cargo, escuta, a mão de Deus está assim, ó, sobre essa autoridade. Agora, o que essa autoridade vai fazer com o poder que lhe foi delegado, aí é problema dele. Mas a mão de Deus está aqui, ó. Você acha que a mão de Deus não está sobre o Lula, o presidente da República? Embora a maioria do Brasil não votou nele. Mas a mão de Deus está lá. E nós não temos o direito de tocar nele. Por quê? Ele já é autoridade por Deus. Por isso aqui em tributo, tributo. Você vai andar nas ruas sem pagar seu IPVA? Seu carro vai ser apreendido. Igreja em Éfeso. Tributo. Se você não pagar o IPTU da sua casa, quando você for negociá-la, vai ficar mais difícil. Tributo. Se você não pagar o seu INSS, como é que você vai se aposentar? Inclusive, não esquece de mim, não. Viu, Fabrício? Eu tô para ficar pela obra, INSS, sem misericórdia. Senão eu vou aposentar. Amém, queridos? Então, observe bem aqui, por favor. Vivemos nestes mundos. E dentro destes mundos, existe a política. Que é do diabo? É claro que não. Só o fato de você nascer já é uma política. Só o fato de você ter uma família já é uma política. Tudo nessa vida é política, gente. Se você vai negociar com alguém na compra de alguma coisa, política. Se você vai governar a sua casa, política. Política é a arte de governar. Política, arte de governar. Então, todos nós em Éfeso somos um político. Claro que uns exercem cargos na Câmara, na função legislativa, no governo, mas outros exercem cargo político aonde? Na empresa, na sua repartição. Então, o que Jesus está nos ensinando, conforme citamos agora há pouco tempo atrás, quando ele diz em Mateus 6,33, é que nós precisamos entender que Jesus não está eliminando a vida social. Porque ele diz buscar primeiro o reino de Deus, ele não está mandando, ordenando a gente eliminar a vida social. Até porque não existe ninguém mais sociológico e mais social do que Jesus.
Ele era um ser que sabia se relacionar com todo mundo. Agora, o que Jesus está falando do reino de Deus é que tem que ter prioridade. Ou seja, na escala de valores, o mais importante é o quê? O mais importante é o quê, igreja? O reino de Deus. Na escala de valores. Agora, como é que Deus trata? Só para você entender a questão política. Como é que Deus trata os seres humanos, então? Você já se perguntou como é que Deus trata os seres humanos? Se Deus tratasse os seres humanos apenas como ser espiritual, se Deus tratasse o ser humano só como um ser espiritual, eu não estava aqui hoje falando de política. Eu não falava de pornografia. Eu não falava de sexo enquanto casais. Se Deus tratar o ser humano só no espiritual, quanto temas diversos aqui nós nem poderíamos abordar. Alguém entende isso? Porque existem diversos temas que envolvem a pessoa do ser humano. Então Deus não nos trata só no espiritual. E é exatamente por isso que ele nos dá aquilo que nós chamamos de vontade permissiva de Deus. O que é isso, pastor? Simples. Ele te dá a liberdade de você fazer as suas escolhas. As suas escolhas. A Bíblia, meus irmãos, é o maior manual de comportamento humano do mundo. É só ler a Bíblia que a gente vai conseguir compreender e entender e estar em todos os lugares que Deus quer que a gente esteja sem quebrar princípios. Por isso que Jesus diz em Mateus João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidarem ver nelas a vida eterna. São as mesmas que de mim testificam. É por isso que o salmista diz no Salmo 119, número 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É por isso que Jesus ensina em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem tampouco o poder de Deus. É por isso que a Bíblia diz em João 8,32, conhecereis a palavra, a verdade vos libertar. Se Deus tratar o ser humano só no âmbito espiritual, você estava toda hora na sua casa do poder. Toda hora estava expulsando um demônio dentro da sua casa. As pessoas iam achar que você estava ficando doido. Sim ou não? Sim ou não? Agora, Deus trata o ser humano. Escuta isso aqui. Deus trata o ser humano, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como ser, escuta, espiritual, biológico, psicológico e sociológico. Vou repetir. Deus trata o ser humano e sempre tratou, desde o Antigo e no Novo Testamento, como um ser espiritual, biológico, psicológico e sociológico. Ou seja, são 4 mundos que pertencem ao ser humano. O ser humano está inserido nestes 4 mundos. Olha que interessante. Se nós lermos o livro do Êxodo, você vai observar quando Deus coloca o povo no deserto e faz com que a água brote da rocha e maná venha do céu. Que mundo é esse? Quando Deus faz rocha jorrar água, rocha de Meribá, maná no deserto aparecer. Que mundo é esse? Mundo bió, mundo do nascimento. Segundo, observe. O povo está dividido entre povo e tribos. Povo, tribos e nações. Que mundo é esse, gente?
Que Deus está tratando o povo aqui? Mundo sociológico. Agora observe, Deus manda fazer 3 festas no deserto. Festa significa o quê, irmãos? Social, festa, alegria, festa, prazer, festa, emoção, festa, gozo. Que mundo é esse? Mundo psicológico. Festa, mundo psicológico. Emoção, mundo psicológico. Tem aqui algumas irmãs que são formadas na psicologia. Mundo psicológico. E o quarto mundo? A nuvem de dia, a coluna de fogo à noite. Que mundo é esse? Isso, William, mundo espiritual. Então nós, os seres humanos, estamos inseridos e não podemos escapar destes mundos. É por isso que nós temos que entender e aprender a exercer o nosso papel. Porque se nós não exercermos o nosso papel, isto é omissão. E à luz da Bíblia, a palavra omissão significa o quê? Quem sabe? Omissão. Quando você omite alguma coisa, você comete um erro. Omissão à luz da Bíblia, pecado. Quando você se omite, naturalmente você não pode mais opinar. Então, quando eu deixo de exercer o meu papel como cidadão, a pergunta é simples: que moral que eu tenho para questionar governo? Que moral que eu tenho para questionar político, falar de político? Se eu nunca exerci o meu papel como cidadão sendo igreja. É por isso que quando a gente decide, eu já decidi que esse ano eu não vou votar nas eleições municipais. Bonito. Você está quebrando você está quebrando um preceito que Deus estipulou. Que preceito é esse? Respeitar as autoridades. Para que você tirou título? Então, omissão. E quantas pessoas estão hoje neste cenário em que o município está vivenciando? E eu preciso ensinar para a igreja, porque se eu não ensinar isso para a igreja, o céu vai me cobrar um dia. E eu posso andar nessa cidade aqui e dizer, por que eu não ensinei? Hoje eu recebi ligações, eu mandei muitos convites para todos os candidatos da cidade. Eu sabia que nenhum viria. Porque eles querem conveniência. Eles não querem comprometimento com verdades que vêm de Deus. Hoje, pastores de outros estados disseram, queria estar aí com o senhor. Porque são poucos pastores que pegam um tema como esse e lançam para a igreja. É mais fácil trazer o candidato, mostrar, dizer, estou apoiando fulano, mas não ensinar a igreja e nem dizer o caráter do candidato. Só que aqui é diferente. Eu quero lhe ensinar que você é igreja e como igreja exerce o seu papel. O cenário que nós estamos vivendo é extremamente delicado. Porque se nós omitirmos, nós fizermos vista grossa, nós seremos culpados pelas tragédias de amanhã. E aí não tem como culpar. Quando você chegar no hospital que não tem atendimento, boquinha fechada, você não botou. Você ouviu um glória? Não. Você é bem ligeiro. Estamos diante de um quadro eleitoral no nosso município. Quais são os 2 cargos a disputar? Quais são? Você sabe o que é um vereador? Você sabe qual é o papel do vereador?
Precisamos saber, entender o que significa, qual é a função de um vereador. Você sabe quantas cadeiras estão a ser disputadas? Quantas? Quantas? No nosso município. Precisamos entender tudo isso. Não podemos ser leigos a isso. Não, eu sou igreja, eu sou crente. Tem gente que não vem por isso, irmãos. Quase obreiros que não vêm porque... Não, é política, vai falar de política na igreja. À luz da Bíblia, o que aconteceu com José? Sabe onde nasceu o cargo de governador? Lá no Egito. Sabe quem deu o cargo? Deus. Sabe por intermédio de quem? José, que governou o Egito em política séria e fez do Egito a maior potência mundial na área do comércio, das relações públicas, dos comércios interiores e exteriores. Por quê? José, governador. Sabe quem foi Neemias, capítulo 1 ao 7? Governador. Quando pediu carta ao rei Artaxerxes para brigar por Jerusalém, se tornou governador. Política. Sabe quem foi Daniel? Primeiro príncipe da corte de Nabucodonosor. Política. Agora, pasme. Sabe quem pagou o embalsamento do corpo de Jesus? Quem se lembra? Quem se lembra? Quem foi Samuel? O que ele era? Político, senador. E vem pra cá que não pode falar de política. Não pode falar o quê, irmão? Se está na Bíblia, eu posso falar. Eu não posso falar o que não está na Bíblia. Escuta, Deus trata política no ser humano. E ponto final. Deus trata a política assim. Deus corrige da política. O que foi no governo de Dário, Pérsia? Foi Deus. Tratou a política e castigou o povo de Israel. Vamos descobrir qual é a função do vereador? Aí eu tenho aqui uma candidata, nossa irmã, mas que veio, convidei ela. E ela participa de todos os cultos da sua igreja, é uma cristã em Cristo. Ela vai me ajudar. Se eu errar aqui, se ela me ajude. Qual é a função do vereador? Porque tem gente votando nos candidatos aí. Ontem, irmãos, eu quase que liguei para o infeliz ontem. Minha esposa está aqui de prova. Meu sobrinho foi abordado por um candidato que eu apoiei por 3 anos. Que eu apoiei. E sabe o que foi a proposta para ele? Se você votar em mim, te dou R$200. A proposta que o outro candidato fez para o meu sobrinho, na porta da minha casa. Meu sobrinho falou, tio, fulano me ofereceu R$200. O que o senhor acha? Eu aceito a proposta dele? E eu apoiei ele 2 anos seguidos, nas eleições passadas. Eu falei, não, você devia chamar ele de ladrão. Você tinha que mandar ele se converter. Você errou. Você tinha que mandar ele se converter e abandonar esse cargo. Porque ele não é digno dessa vocação. Pasme, irmãos. Eu fiquei assustado e com raiva. Como é que um candidato vem na minha porta oferecer dinheiro para votar nele? Tem gente votando em vereador por conveniência. Colocando o adesivo no carro por conveniência política. Não, queridos. Temos que votar com entendimento. Sabedoria. Quando eu voto, eu estou delegando autoridade para esta pessoa me representar. Eu disse para o meu sobrinho, eu não quero um usurpador me representando nunca. Vereador. O vereador é como porta-voz da população. É ele quem cuida, número 1, dos interesses e das necessidades dos cidadãos. Número 2, é o vereador que é responsável por elaborar projetos de lei para o município e votá-los. Número 3, também é papel do vereador fiscalizar. E muita gente não sabe, Bertoldo, que é papel do vereador fiscalizar as ações do prefeito e dos outros funcionários públicos, bem como avaliar orçamentos do município, aprovar gastos feitos pelo prefeito. Essa é a função de um vereador. A função de um vereador, irmão, não está dando cesta básica para os outros, não. Ainda mais em época política.
Essa não é a função do vereador. A função do vereador é representar o povo junto à Câmara dos Vereadores e à Prefeitura com as necessidades do município. O cara não sabe nem o que é ser representador. Carvão ativado remove impurezas da pele. Tem candidato aí que não sabe nem o que é fiscalizar. Então precisamos votar com consciência. Não é votar porque me deu um cargo, porque vai me dar um cargo, me prometer um cargo se for eleito. Mas o fim para mim prometer nas coisas já perdeu. O último que prometeu me desonrou. Ele não prometeu o cargo, não, foi só com a palavra que ele me desonrou. E ontem desonrou a minha casa. E eu vou ver ele por aí ainda. Eu vou dizer para ele que ele desrespeitou a minha casa. Quando ele ofereceu dinheiro para o meu sobrinho. Isso é papel de gente que quer representar o povo? Irmão, o nosso município, o nosso país, nós precisamos fazer a diferença. Nem que seja dizer não para esse povo. Dizer não para quem não entende nada do que é ser um representante do povo. Esse é o papel do vereador. Tem mais alguma coisa que eu esqueci, doutora Camila? Estou dentro do cronograma aqui para vereador. Ele é responsável por isso. Agora eu vou votar nele porque ele me deu um cargo. Primeiro, que ele não é eleito para distribuir cargo. Ele é eleito para cuidar do interesse do povo. Fiscalizar o governo, o prefeito. Bater de frente contra projetos que não agrada, que não coopera, que não agrega na cidade. Essa é a função de um vereador. Agora, você sabe qual é a função do prefeito? O seu candidato, o meu candidato, está dentro dessas qualificações aqui, e daqui a pouco eu vou falar aqui de no mínimo 3 características de um candidato que eu posso apoiar, que eu devo apoiar. Mas dentro daquilo que eu falei, o seu candidato se encaixa aqui, você tem certeza que ele tem punho, que ele é honesto, que ele tem caráter para fiscalizar o prefeito? Ou ele vai ser uma Maria, vai com as outras? Por debaixo dos panos, vai aprovando as coisas, pegando um terreninho aqui, pegando um terreninho ali para ele? Hã? Quem é o seu candidato? Ele conquista voto ou ele compra voto? Qual é a função do prefeito? Função do prefeito. Me ajude aí, doutor Marcos. Tem entendimento? Chiquinha aqui. Tem entendimento? Prefeito é responsável por administrar o município. A função dele, decidir como vai ser distribuído o dinheiro que vem dos impostos. Isso é a função do prefeito. Agora, nós, em Planaltino de Goiás, eu já me sinto um cidadão planaltinense, porque, inclusive, mudei meu título para cá, mudei PVA para cá, do carro, tudo está aqui. E abrindo aqui um parênteses para a igreja, saindo um pouquinho do contexto aqui, eu quero terminar 9 horas em ponto, saindo um pouquinho do contexto, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem um carro de placa de Brasília, transfere para cá, meu filho. Pelo amor de Deus. Você está pagando IPVA em Brasília, não roda lá, rapaz. Você mora aqui. Se as tuas coisas estão aqui, então os teus impostos têm que ser para cá, meu irmão. Senão, mas não tem, na minha rua não tem asfalto, mas tu paga o IPVA do teu carro, vai lá para Brasília. Tu mora aqui. Amém? Só para abrir uma. Viu, Alisson? Abrir uma. Porque tem gente que mora aqui, vive aqui e os impostos vão para Brasília. Está tudo errado. Você tem que. Você tem que fazer. É aqui, irmão. Transfere esse carro. Transfere tudo para cá. Prefeito cuida das áreas. Olha a responsabilidade do prefeito. Prefeito cuida das áreas da saúde, da educação, do transporte público, do saneamento básico, da manutenção dos espaços públicos. Além de tudo isso aqui,
O prefeito é o que sanciona ou o que veta projetos da lei votada pelos vereadores. Ele também pode, tem legalidade e tem poder também para apresentar projetos de lei da sua autoria. Esta é a função de um prefeito. A função do prefeito, resumindo, é cuidar da cidade pelo qual o elegeu. Não é cuidar só de uma parte da cidade, de meia cidade, é cuidar da cidade inteira. É claro que ninguém pode exigir de alguém, em anos de governo, e olha para cá, deixa eu dizer uma verdade para a igreja aqui, os irmãos têm liberdade para me corrigir, é só levantar a mão e me corrigir, que eu sou humilde para dizer, vocês estão certos. Mas a nossa cidade, Planaltina de Goiás, há muitos anos, foi muito mal administrada. Muitos escândalos, muitos prejuízos, muitos e muitas dívidas lá em Goiânia. Nós moramos em uma cidade que vivenciou vários governos. As últimas eleições, entrou o prefeito, saiu o prefeito, e era assim. E nessa saída e entrada, fica o rombo nos cofres públicos. Nós temos que entender que, às vezes, não é da noite para o dia que se deixa uma cidade organizada, por exemplo. Mas é observar como ela está andando. Função do prefeito. Estar em todas as áreas da cidade. Não fazer vista grossa. Estar indo nos hospitais. Verificando a educação. Essa é a função do prefeito. É por isso que o prefeito precisa ser um homem de caráter, que more na cidade, que conheça a cidade que ele reside. Ele não pode ser alguém de fora. Amém, queridos? Está tudo certo aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Estou dentro do cronograma aqui dos irmãos? Está tudo certo, Wanderson? Então vamos lá. Pastor, qual é o conselho que o senhor nos dá para escolher um vereador? Para escolher o meu prefeito? Vou te dar 3. Enumerei 4, vou falar de 3. Primeiro conselho para se eleger para se escolher um candidato. Não é pela carisma, não é pelo dinheiro, não é pelas propostas. Não é como fez esse candidato a vereador que foi na minha porta e disse R$200. Primeiro, vocação. O seu candidato tem vocação interna e externa. Ele tem veia política. Ele sabe articular. Ele sabe negociar. Ele compra ou ele conquista os votos dele? Se quando você conversa com um candidato a vereador, você percebe que ele tem veia política? Ou é só pela aparência, ou pela amizade, ou pela cesta básica, ou pelo gás que ele vai dar, ou a gasolina no dia da eleição? Não, irmão. Tem que ter vocação, paixão por aquilo que almeja. Tem que ser alguém que tenha vocação interna. Dentro dele tem que ter uma chama como tinha dentro de Neemias. Eu vou reconstruir Jerusalém que está caída. Eu tenho carta para governar aqueles muros e eu vou governar e vou restaurar. Ele tinha veia, paixão política. Como Daniel, como José, que quando entregaram o cargo, Faraó olhou e disse, tem veia política. Não se escolhe candidato, irmãos, porque te ofereceu um cargo, porque te ofereceu uma nós temos que eliminar isso do Brasil. Não é só daqui, não. E eu profetizo que as próximas eleições do Brasil não serão dessa maneira. Nós teremos mais consciência na escolha.
vocação interna e externa. Olha para cá, externamente o seu candidato tem alianças políticas? Externamente o seu candidato é vereador, tem conhecimento político? Ou ele é igual o Tiririca? Quando chega lá eu falo como é que é. Então, primeiro, anote aí, não escolha um candidato por aquilo que ele te oferece, mas escolha pela vocação que ele tem na área da política. Segundo, isso aqui vai ser forte. Isso aqui vai ser forte. Passei 3 dias aqui orando e anotando. Não escolha um candidato leigo. O cara não sabe nem falar, meu irmão. Não sabe nem se expressar. Segundo, escolha um candidato que tenha preparo intelectual. Afinal de contas, vai representar todo o município, meu irmão. Aí vai colocar lá um Zé, que não fala nada, não se expressa, não tem preparo intelectual, não se preparou, nunca trabalhou em nenhuma área do governo. Preparo intelectual. Olha o currículo dele. Me dá aqui o teu currículo, filho. Deixa eu ver. Você é formado em quê? Eu cheguei à conclusão que essas pessoas que oferecem dinheiro é porque não são formadas em nada. Não tem intelecto nenhum. Eu descobri isso ontem. Na porta da minha casa. Pena que eu cheguei atrasado. Ou se eu chego na hora. Eu tirar a foto. Eu fazer a vídeo. Preparo intelectual, irmão, escuta. É fundamental. Aqueles que desejam entrar na política tenham preparo intelectual. Por quê, pastor? Se aqueles que desejam entrar na política sem preparo intelectual vão se tornar massa de manobra. Um cara que não conhece nada, não sabe articular, não conhece leis, não estudou, não formou em nada e quer ser um vereador, meu irmão. Não tem preparo nenhum intelectual, vai virar massa de manobra. Ou seja, uma linguagem bem popular e chule, vai comer na mão dos outros. Você ouviu um glória a Deus ou não? Mas você vai votar, delegar poder, alguém vai te representar? O cara não terminou nem o 2º grau direito. Nunca estudou, não fez faculdade, não tem faculdade nenhuma. Nunca trabalhou no hospital, nunca trabalhou na prefeitura, nunca trabalhou em lugar nenhum. E quer ser vereador? Aí a gente vota nesse povo. E pasme, alguns são até eleitos. Aí quando chega lá, por isso que vira massa de manobra. Fica comendo na mão dos outros. Não tem opinião, não estudou. Temos que colocar lá, para nos representar, alguém que tenha entendimento, conhecimento, que tenha formação, que tenha entendimento, que saiba se postar, saiba se posicionar, na hora de dizer não, isso não está na lei, não está no inciso, não está no parágrafo, não está no artigo, e doutor, eu não aprovo e não voto. Temos que votar, delegar poder na mão de alguém que vai me representar, mas alguém que saiba usar aquele microfone. Não, irmão, que tenha palavra, que tenha veia, que é estudado, que conhece a língua portuguesa. Não coloque te representando alguém que mal sabe o que é 1 mais 1. Sabe por quê, amigo? Não, esquece o amigo. Nas próximas eleições, quando eu sair candidato, por favor, não é porque você vai ser meu amigo, não. Estou brincando, vou sair não. Mas vamos escolher certo, gente. E quando alguém nos perguntar, mas por que você escolheu esse candidato? Porque tem preparo,
porque tem vocação política, interna e externa, porque é inteligente, sabe entrar e sabe sair, sabe falar e não é massa de manobra, só por isso. Aí tem gente, irmãos, eu estou aqui há 9 anos nessa cidade, tem vereador que já está no 3º mandato, o cara não faz nada, meu irmão. Eu fui na Câmara algumas vezes, parece que o microfone é só o Estado, os caras não falam nada no microfone. Ah, se eu tivesse lá, eu engoli flor, pétala, galho, tudo, árvore. Esse é pior que Samuel com o microfone. Né, Samuel? Amém, queridos? Então não basta querer ser candidato. Não basta ser candidato. A pergunta é, está preparado? Tem preparo? Estudou? Tem estudo? Tem graduação? Tem formação? Preparou para estar lá? Preparou-se para a vocação? Tem preparo intelectual? Porque se não se preparou, vai ser lanterninha. Mas se preparou, vai ser um farol, uma voz, uma direção para a nossa cidade, meu irmão. Está entendendo? Se o cara não se prepara, é uma lanterninha assim, brilha, mas depois apaga. Agora, o cara que se prepara, que chega lá preparado, duvido. Preparo intelectual. Por quê? Porque aonde chega a luz, as trevas têm que sair. Nós temos o exemplo aí de vários pastores. Vou citar um, pastor Marcos Feliciano. Está lá até hoje, lutando pela família. Voz na Câmara de Deputados. Por quê? Porque São Paulo elegeu. O cara se preparou. Senador Magno Malta está lá no Senado, lutando contra leis. Cantora Lauriette, tantos outros. Abílio Santana, que hoje é deputado pela Bahia. O cara se preparou, meu irmão. Aí, olha para cá. Votaram no Tiririca, e aí? Cadê os projetos de Tiririca? Não tem, irmãos. Não tem. Amém, queridos? Glória a Deus. Terceiro lugar, o meu candidato, o nosso candidato, o seu candidato, precisa entender que vai para lá para fazer 2 coisas. Número 1, fazer o bem. Ser alguém que faça coisas boas para o município, não é para grupinhos, não. Essa ideia de que, vamos escolher aqui no nosso bairro. Não é alguém que olhe só pelo bairro. Olhe pela população. Que saiba fazer o bem. Que não faça vista grossa com as coisas erradas. Mas que define com o seu caráter político fazer o bem. Segundo, que seja alguém que saiba coibir o mal. Que quando vê o erro diz, não participo. Como fez o meu sobrinho ontem. Está maluco, rapaz? Na porta do pastor, me oferecendo isso. Alguém que saiba coibir o mal. Alguém que não vê, vamos vingar de fulano. Eu já vivi isso, irmão. Para se vingar da pessoa, só porque alguém colocou ela lá. Precisamos entender e sabermos escolher alguém que saiba coibir o mal. Seja na criação de projetos de lei que visam o bem do Estado e do município. Ou seja, quando eu escolho um candidato, eu preciso escolher um candidato que faça o bem, especialmente na criação de projetos que visam o crescimento, que visa o avançar do município, o bem do município, o bem da nossa cidade.
seja criando novas leis, seja lutando para aprovar leis que façam com que o município cresça, se desenvolva e a nossa população não precise sair daqui para se formar em Brasília, para estar lá em Brasília. Nós somos uma cidade muito grande, temos um poder enorme para crescer e para avançar, e tudo depende da minha e da tua escolha. Seja também impedindo que leis perversas sejam criadas contra família, contra valores, contra igrejas, contra o bem-estar do pai de família. Precisamos, então, colocar essas qualificações no perfil do nosso candidato, para não sermos Maria vai com as outras, porque alguém votou no Tiririca, eu também vou votar. Não. Eu estou falando, irmãos, de algo sério. Você sabia que você só pode ir na prefeitura reclamar alguma coisa lá se você votou? Então, não vamos fazer como o povo está falando. Eu não vou votar, meu voto é branco. Meu voto é nulo. Não existe isso. Então, sejamos criteriosos. Há um ditado popular que diz assim: quem tem boca, vai aonde? Vai a Roma. Chama o teu candidato para conversar, pergunta, olhe quem ele é. Marcou reunião na sua casa. Ainda dá tempo ainda. Mas saiba escolher. Porque o futuro dos teus filhos, dos teus netos, são duas funções importantíssimas. No dia 6 de outubro. Não tem importância se você votar e o seu candidato não for eleito. Mas se você votou achando que ele tem caráter e é honesto, está tudo certo. Você não desperdiçou o seu voto. Agora, se você votou num candidato que você nem sabe quem é, nunca conversou, não conhece a vida dele, não sabe as formações dele, aí não, é diferente. Bem como o prefeito, é a mesma coisa. Então, saibamos escolher no dia 6. Saibamos, então, delegar o poder nas mãos de quem é direito, mas conhecendo quem direito é. E vamos propagar essa mensagem. Quando você escolher um candidato, diga por quê para alguém. Eu escolhi por isso. Eu escolhi porque eu tenho certeza que se ele for eleito, a cidade vai ganhar. O município vai ganhar. É por isso que Isaías, capítulo 11, versículo 2, a Bíblia diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, de conhecimento, fortalecimento, sabedoria e graça. É por isso que Eclesiastes 10:10 diz que se embotar o ferro no machado e não afiar o corte, se fará muita força. Mas a sabedoria de Deus é apta para em tudo nos conduzir e nos dirigir. Permita que o Espírito Santo te conduza a um bom candidato. Permita que o teu voto seja um voto consciente, firme, ousado e muito gratificante. Você não acha que está na hora da gente dar um voto nessa cidade? Dizer quem nós somos realmente, como povo, como cidadãos? Não vote nulo, aliás, não anule o seu voto, não. Escolha alguém. Vamos exercer a nossa cidadania. Quando você nasceu, te deram uma certidão de nascimento. Cidadão, fulano de tal, cidadão. Exerça o seu papel.
Exerça o seu papel. Você é um cidadão. Você é alguém importante para a cidade. Você é alguém que pode fazer. O teu voto pode ser a diferença. Vamos juntos pedir a Deus orientação e graça. Vamos avaliar. Dá tempo, enquanto é tempo. E não vamos nos excluir desse momento. Vamos estar em oração. Ore pelo candidato que você definiu. Se você já o conheceu, sabe o seu currículo, sabe as suas formações, sabe os seus procedimentos, conhece a família, sabe tudo dele ou dela, então agora você vai colocar diante de Deus: Senhor, eu quero o melhor para o meu município, e eu vou exercer um papel que o Senhor me deu de cidadão em Éfeso, mas eu sou fiel em Cristo, e fiel em Cristo eu busco ao Senhor graça pelo meu candidato, para que nós possamos ver a cidade avançar e progredir. Não fazer vista grossa com esse momento que estamos vivenciando, que é um momento político. Mas juntos somarmos força. Procure em Deus. Procure em inteligência e sabedoria. Saber escolher. Eu, particularmente, cidadão, como eu não gosto muito do primeiro nome, vou trocar com a minha mãezinha dormir, o senhor. Sou muito fã do primeiro nome. Eu, cidadão Wellington Alves. Eu quero mudança para essa cidade. Eu sonho com um projeto. Irmãos, sério mesmo, até hoje, eu não vi um projeto de vereador aí funcionando. Me diga um aí. Estou aqui há 9 anos. É só mamando na teta do governo. Os caras vão lá na cadeira, faz um secretariado, vive de foto. Não foi nem ele que fez. Ele vai lá e posta. Não é nem projeto dele. Tem que tomar cuidado com esses fakes. Eu sonho com Planaltina de Goiás estruturada. Eu sonho com o Planaltina de Goiás, irmãos, com uma área. Ó, como eu sonho com um centro de convenções nessa cidade. Eu sonho. Nossa, a igreja não tem aonde se reunir. Como eu sonho, doutora Camille, com uma pista de ciclismo. Como eu sonho com uma pista de caminhada, irmã lá, ó. Ali pro lado da lagoa, aquela calçada bacana. Como eu sonho com isso. Como eu sonho com um novo hospital. Maior. Não seja uma casinha de pombo. Como eu sonho com uma empresa de ônibus que tenha Wi-Fi dentro dos ônibus, para o nosso povo ir trabalhar no ar-condicionado. Eu sonho com isso. Como eu sonho poder chegar nos postos de saúde e ter um aparelho para medir pressão. Como eu sonho em ver projetos de lei para a nossa juventude. Esporte. Incentivo nos esportes para eles participarem no futuro de uma Olimpíadas, como eu sonho. Como eu sonho com projetos de lei para idosos, que são tão esquecidos nessa cidade. Olha que se eu fosse candidato, hein? Tinha muita coisa na cabeça. Como eu sonho, meus irmãos, em uma cidade totalmente independente, em que a gente tenha coragem de eleger um deputado federal. E vai acontecer que eu profetizo, nós teremos no futuro próximo um deputado federal, um senador nos representando. O meu sonho. Eu sou um eterno sonhador. Quem me ouve orando sabe. Senhor, envia uma empresa nova de ônibus, com Wi-Fi, com ar-condicionado, poltronas confortáveis, como é Brasília.
Como eu sonho em ver um Detran nessa cidade, para acabar com essa barberagem nessa cidade. Como eu sonho um Detran aqui dentro. Sonho com um Detran aqui dentro. Parece coisa simples, né? Mas ia fazer uma diferença. Como eu sonho com projetos voltados para a ciência nas escolas. Não tem. Os nossos filhos, eu estou indignado com a escola pública, e sou sincero. Minha filha vai uma vez na semana, uma vez a horário até normal, 2 vezes é só até 3 horas da tarde. Eu estou quase para tirar de lá e colocar no particular. A menina fica mais em casa do que na escola. Como eu sonho com uma escola estruturada, escolas. Mas isso só é possível se eu escolher bem. Amém, queridos? Alguém quer falar alguma coisa dentro dessa área? Alguém quer dar uma palavra, dar uma sugestão? Participar? Pastor Cílio, pode ficar à vontade. Não tem ninguém? Precisamos, então, sonhar. Mas, acima de tudo, nas suas mãos tem um título. E aquele título é um poder que você delega a alguém no dia 6 de outubro. Expliquei a você, dei a você a direção. Você quer perguntar, Samuel? Escolhi a você, dei a você a direção. Precisamos tomar essas posturas o quanto antes. Esse é o momento, essa é a hora. A escolha é nossa. E nós não fazemos festas. Nós adoramos a Deus, dizemos, Senhor, nós vamos continuar orando para que o nosso candidato que foi eleito exerça um bom mandato na Câmara Municipal e junto à Prefeitura. E esse é o nosso papel. Amém, queridos? Agora escute, isso aqui é o altar, ok? Ok? Enquanto eu estou aqui, estou usando o altar. O altar da igreja. Eu estou falando de política à luz da Bíblia. Porque desde o Gênesis, sempre houve uma política. Quando a Trindade decidiu criar você, se reuniu e disse, façamos o homem. A nossa imagem e semelhança. Começou ali. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça. Senhor, eu quero convidar aqui a doutora Camille. Queria que ela desse uma palavra aqui para a gente.